Olá pessoal, estamos de volta, né? Trabalhei com vocês no primeiro período, estou voltando agora no quarto com a disciplina Física 4. Então nós vamos trabalhar dentro dessa disciplina a parte de eletricidade e a parte de eletromagnetismo. Nossas aulas ficaram na terça-feira e na sexta-feira, ok? Então como é que a gente vai trabalhar? Ainda continuando no remoto, né? Estamos ainda distantes. E a gente vai trabalhar da seguinte forma: eu vou explicar o assunto para vocês, tá certo? Vou fazer uma bateria de exercícios, então nessa bateria de exercícios eu vou resolver alguns e mandar os outros para você resolver. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou separar alguns exercícios, mandar para vocês ou em foto ou em PDF, não sei como vocês vão achar melhor, depois vocês me dizem. E esse exercício eu vou fazer as questões ímpares e vocês fazem as questões pares, tá certo? Então, essas questões que vocês vão resolver, de acordo com as que eu vou resolver, então ela fica valendo como uma atividade, ou seja, metade da nota e a metade a outra metade fica uma avaliação no final do período, ok? Como primeiro e depois como segundo exercício. Então a gente vai proceder dessa forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois entre em contato comigo e a gente vai desenrolando isso aí, tá certo? Então, vamos começar aqui. A parte que nós vamos ver é eletrostática. E dentro de eletrostática, nós vamos ver eletricidade. O que é, no caso, eletricidade? Vou colocar aqui a definição, é a parte da física que estuda a carga elétrica. Então, eletricidade é a parte da física que estuda a carga elétrica. Essa carga elétrica, ela pode estar em repouso ou em movimento. Em repouso ou em movimento. Quando ela estiver em repouso, nós vamos chamar de eletrostática. A eletrostática estuda a carga elétrica em repouso. Quando ela estiver em movimento, carga elétrica em movimento, nós vamos chamar de eletrodinâmica. Estuda a carga elétrica em movimento. E nós vamos ter ainda, tá certo? O eletromagnetismo, vai ser lá na frente, eletromagnetismo, ok? No caso do eletromagnetismo, nós vamos estudar, sair um pouco daqui, mas nós vamos estudar os fenômenos magnéticos. Pronto. Isso é a parte da física que a gente vai ver nesse período, tá certo? Nesse período, então, nós vamos entrar na parte de eletricidade. Essa introdução vai ser toda a parte de eletricidade. Eu quero começar com vocês desde o comecinho, certo? Começar do começo, a parte de eletricidade, para que chegar lá na frente vocês entendam melhor. Então, a eletricidade é a parte da física que estuda a carga elétrica em repouso ou em movimento. Se for em repouso, eletrostática; se for em movimento, eletrodinâmica. E o eletromagnetismo vai estudar os fenômenos magnéticos. Então, vamos ver aqui, deixa eu apagar essa tela, tá certo? Como vocês vão ver pelo YouTube, vocês podem dar uma pausa aí e copiar, tá certo?
Então vamos começar aqui a ver o que é uma carga elétrica. Vou mudar o apagador, porque esse está sujo. Na parte de carga elétrica, carga elétrica, certo? Vamos entender o que é uma carga elétrica. Vamos dar um pulinho lá na química, tá certo? O primeiro modelo atômico foi o modelo atômico de Dalton. Nesse modelo atômico, chamado de pudim de passas, o que foi que Dalton disse? Que toda matéria era constituída por pequenas partículas denominadas átomos. E que essas pequenas partículas eram uma esfera em que, na sua superfície, era cheia de cargas positivas. Por isso o nome pudim de passas. Depois veio o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo atômico de Rutherford, ele já dizia que o átomo era formado por um núcleo, onde se encontravam as cargas positivas, e em torno desse núcleo, em órbitas elípticas, giravam as cargas negativas. Certo? Em torno do núcleo ficavam as cargas negativas. Esse era o modelo atômico de Rutherford. Depois, com o tempo, esse modelo atômico foi modificado e o modelo atômico que é aceito até hoje, ele é chamado modelo atômico Rutherford-Bohr. O que foi que Bohr contribuiu aqui? Ele viu que o núcleo do átomo tinha mais massa do que a quantidade de partículas que existiam. Quer dizer, o átomo é formado por partículas positivas e negativas e tinha uma outra partícula que não tinha carga elétrica, mas tinha massa. Inicialmente chamaram de as cargas negativas de elétrons, as cargas positivas de prótons, e como se descobriu que o núcleo tinha massa, essa massa ela não tinha carga elétrica, então chamou-se a essa outra partícula de nêutrons. Então o nosso átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Cargas positivas, cargas negativas e cargas que não têm sinal. Tá certo? Então tudo que você observar, que você pegar, é carregado eletricamente. Tudo. Então eu estou com esses lápis aqui, esses lápis estão carregados eletricamente. O que acontece? Porque está carregado eletricamente e você não leva um choque, por exemplo. Então o que acontece aqui? Eu vou pegar uma substância, H2SO4, que é chamada de ácido sulfúrico. Para você entender aqui. O ácido sulfúrico é formado pelo hidrogênio, pelo enxofre e pelo oxigênio. São 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. O hidrogênio tem número atômico 1, o enxofre tem número atômico 16 e o oxigênio tem número atômico 8. Vocês devem lembrar daquela distribuição eletrônica, que era K, L, M, N. Lembram disso aqui? Essas que a gente chamava de camadas. Então, na primeira camada se admitia o quê? 2 elétrons. Na segunda, 8. Na terceira, 18. Na quarta, 32. Na quinta, 32. E ia diminuindo. Ok? Então a gente diz o quê? Que todo átomo, para ele estar eletricamente neutro, ele tem que ter o 2, o 8, o 18, ou 32 na sua última camada. Olha, como o hidrogênio tem número atômico 1,
ele só vai ter um elétron na sua camada. Então, ele teria que ter 2 para ficar neutro. O enxofre tem 16, então vai ter 2 na primeira, 8 na segunda e 6 na terceira. Precisaria que fosse 2, 8 ou 18. E o oxigênio tem 2 elétrons na primeira e 6 na segunda, também não está eletricamente neutro. Então, olha, como se juntou aqui 3 átomos diferentes, hidrogênio, enxofre e oxigênio, para formar a molécula de uma substância, e essa molécula tem que estar eletricamente neutra, vai ter que existir entre eles uma troca de elétrons, para que todos fiquem neutros, para que esse átomo esteja eletricamente neutro. Vamos ver o que é que acontece aqui. Vou fazer uma distribuição eletrônica, posso apagar essa tela. Como é que vai ficar essa distribuição eletrônica? Olha, quando você vai na tabela de química, a tabela ela é mais ou menos isso aqui, né? Vou fazer só um modelozinho aqui. O hidrogênio está aqui, o oxigênio está por aqui e o enxofre está por aqui. O que acontece aqui? Daqui para lá, chama-se eletronegatividade. Quem tiver mais para lá tem a tendência de ganhar. Quem tiver mais para cá tem a tendência de perder. Na realidade, ninguém ganha, ninguém perde. Há uma troca. Tá certo? Há uma troca. Então, o que é que eu tenho aqui? O oxigênio, ele tem a tendência maior de puxar elétrons para ele. O hidrogênio tem a tendência maior de doar, e como nós temos aqui o enxofre entre o oxigênio e o hidrogênio, o enxofre também tem a tendência de doar. Então a tendência de receber é do oxigênio. Então o que é que nós temos? Nós temos 4 átomos de oxigênio, né? 1 de enxofre e 2 de hidrogênio. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o enxofre aqui no meio, tá certo? Porque ele tem a tendência maior de doar. Vou colocar em torno dele o oxigênio. Em torno dele o oxigênio. São 4 oxigênios. E vou colocar aqui um hidrogênio. Vamos fazer a distribuição? Olha, o enxofre tem 6. 2, 4, 5, 6. O hidrogênio tem 1. O hidrogênio tem 1. O oxigênio tem 6. Isso, o oxigênio tem 6. Então, se ele tem 6, ele está precisando de 2. Então, o que é que ele vai fazer? Roubar esses 2. O oxigênio tem 6. Ele precisa de 2, vai roubar esses 2. Esse oxigênio tem 6 elétrons, precisa de 2, vai roubar um daqui e outro daqui. Mesma coisa, esse tem 6, precisa de 2, vai roubar um daqui e vai roubar outro daqui. E fechamos aqui o nosso ciclo, né? Aí você nota o quê? Que o hidrogênio tinha 1 elétron, precisava de 1, ficou com 2. O oxigênio tinha 6, precisava de 2, não é isso? Precisava de 2, roubou um daqui e outro daqui, ou então roubou 2 daqui. Aí você veja que o oxigênio ficou com 8, o hidrogênio ficou com 2. O enxofre tinha 6, vai roubar um daqui e outro daqui, vai ficar com 8. Aí você vê que no final eles ficam com 2 elétrons ou com 8 elétrons. Então, esse átomo aqui de ácido sulfúrico, ele está eletricamente neutro. Então, o que existe é uma troca. Ninguém ganha, ninguém perde. Se houver excesso, esse excesso, aí a gente vai dizer que ele está carregado positivamente ou carregado negativamente, dependendo do excesso de partículas que ele tem. Tá certo? Então, é o que acontece com as descargas elétricas. Você diz muitas vezes, vai abrir uma geladeira, leva um choque, está havendo excesso de elétrons, está escapando elétrons. Né? Porque é colocado um
que a gente chama de para-raio. Quando vem aquela descarga elétrica, então o para-raio atrai e distribui aquelas cargas elétricas todas para a Terra. Então a Terra é considerada um grande isolante. Então a gente vai falar de condutores isolantes ainda, mas a Terra é considerada um grande isolante. Certo? O que é considerado um grande condutor? A água. Você nota muitas vezes você vai tomar um banho e você leva um choque na torneira, porque a água é um grande condutor. Então o que acontece com a carga elétrica é isso aqui. A carga elétrica, você nota que ela vem toda do átomo. Tá? Toda vez a gente está misturando aqui química e física, tá certo? Porque a carga elétrica ela vem disso aqui. Depois disso aqui, vamos apagar essa tela e vamos ver aqui o que acontece com a carga elétrica. A gente já viu que ela pode ser positiva ou negativa. Né? Quando eu fiz a demonstração do átomo aqui, nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons são as positivas, os elétrons são as negativas, os nêutrons não têm carga elétrica. Então o que acontece com a carga elétrica? Eu posso ter duas cargas elétricas positivas. Eu posso ter duas cargas elétricas negativas. E eu posso ter uma positiva e uma negativa, ou uma negativa e a outra positiva. Ok? Quando eu mostrei aqui o átomo a vocês, fiz a distribuição da molécula do ácido sulfúrico, né? Eu disse, o oxigênio precisa de dois, vai puxar um daqui, outro daqui. Não foi isso que eu falei? Então, existe uma força que tanto pode ser de atração como de repulsão. Atração ou repulsão. O que é que vai acontecer com isso aqui? Primeira coisa, eu vou colocar aqui como observação para vocês entenderem. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem ou se repelem. Desculpa aí. E cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Guarda isso aí. Olha, cargas elétricas com o mesmo sinal se repelem. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Então, se eu tenho duas cargas positivas, a força que vai existir entre elas é a força de repulsão. Tá certo? Ó, duas cargas positivas ou duas negativas, a força que vai existir entre elas é a força de repulsão. Se as cargas elétricas têm sinais diferentes, a força que vai existir entre elas é a força de atração. Então, uma positiva e uma negativa, a força entre elas vai ser a força de atração. Tá certo? Como eu falei a vocês, eu estou vendo com vocês aqui desde o comecinho para que a gente entenda a parte de carga elétrica. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, dá um tempinho aí, e para a gente continuar com, a gente vai ver agora os tipos de eletrização. Vamos apagar essa tela aqui e vamos ver os tipos de eletrização. Quais são os tipos de eletrização? Então vocês vejam o seguinte, eu estou colocando aqui, estou detalhando aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo e dizem, professor, eu não entendi tal parte. Quando a gente tiver numa próxima aula, a gente vai e desenrola o que você não conseguiu. A mesma coisa acontece com os exercícios.
Tá certo? O exercício que você não conseguir resolver, diz, professor, não consegui resolver questão tal. Aí vocês mandam, na próxima aula eu resolvo e mando para vocês, tá certo? Tentar fazer como uma aula remota, uma aula gravada, você pode assistir quantas vezes quiser, ou a hora que quiser também, e você pode fazer isso. Então, procurar resolver da maneira mais fácil possível para que haja um entendimento melhor. Tá certo? Então vamos para cá, para os tipos de eletrização. Quais são os tipos de eletrização? O primeiro tipo de eletrização é chamado de eletrização por atrito. Isso aqui vocês conhecem. Uma coisa mais comum que se faz é o quê? Você pentear o cabelo, quando você está penteando o cabelo, se você